ce qui est vraiment fréquent et récurrent dans les villes, ce sont les inondations. Pour parler un peu des causes, c'est entre autres dû à une insuffisance de planification, une insuffisance des équipements d'infrastructure pour l'assainissement pluvial. O nosso distrito, mas eu vou falar muito em particular da nossa cidade, é ciclicamente afetada pelas cheias. E então, a UNO Habitat, tendo compreendido, tendo sabido, tendo vivido o fenômeno de cheias em Choco, veio acompanhar o processo e colocou a mão. O processo da formatação da ferramenta do CITREP foi um momento de aprendizagem, porque a ferramenta foi introduzida quando nós acabávamos após as cheias de 2013. Nessa altura nós encontrávamos debatendo sobre como, primeiro, melhorar as condições do saneamento do meio da própria cidade, mas também em dar alguma resposta face às situações das inondações e das cheias aqui na cidade. Le CITERAP, c'est un outil important pour la planification urbaine. Donc, c'est un ensemble d'outils, en fait, qui permet la planification d'actions pour la résilience urbaine contre la gestion des risques de catastrophes et le changement climatique. Nous avons développé au cours des années précédentes un outil, le CITERAP, un outil d'évaluation communautaire, mais qui va nous permettre également d'identifier les lacunes et les mesures à prendre pour faire face aux enjeux auxquels nous faisons face. On vient de réaliser une formation des points focaux, donc des personnes qui vont être responsables de la mise en œuvre de ce CITERAP pour la ville de Moroni. La ville de Moroni a été choisie par le projet comme étant la ville pilote pour cet outil-là, pour la mise en place de cet outil. Et que cet outil a été conçu dans l'optique d'aider les communautés et surtout les populations au niveau des localités, notamment urbaines, à mieux évaluer les risques qui existent dans leur localité et ensuite, ensemble, à chercher les solutions. Mas o que aconteceu é que a ferramenta veio juntar todos os envolvidos, quer o governo local, quer as entidades, quer os influentes e quer a própria comunidade, a se juntar como um só para poderem resolver o problema que afetava a todos. La formation de cette semaine sur la question de résilience, la planification urbaine, résilience urbaine, nous amenons les autorités locales à adresser ces questions et cet outil va nous permettre encore de perfectionner notre relation, notre appui aux autorités locales, la formation qui se passe actuellement ici. C'est un programme inclusif, en ce sens qu'il prend en compte les besoins des populations et participatif également, en ce sens que les populations qui y habitent participent aux différents chantiers par les conseils de quartier qui sont créés. Mais la vision même de l'expérience participative permet de mettre en place une ville qui est inclusive. Nós queremos, até então, UN Habitat dá uma assistência técnica, dá treinamentos, mas no futuro nós queremos que as cidades tenham autonomia para perceber, resolver e também implementar as suas ações para construir a sua resiliência. Estamos a trabalhar com o Habitat desde os anos passados, antes da tomada de posse. Temos uma escola, uma sala feita pela Habitat,
como forma de demonstrar, apoiarmos em como nós devemos estar em relação às cheias. Fora disso, também temos uma rádio comunitária que nos ajuda a comunicar à população com maior brevidade sobre qualquer eventualidade sobre as cheias, e por tudo isso nós temos a agradecer. E fora disso, nós tivemos o plano de resiliência urbana, onde fizemos um mapeamento, onde fizemos a auscultação popular, tirando o encaminhamento das águas, como é que elas são bem feitas, e não só. Os resíduos sólidos não tínhamos como tirar porque as casas estavam emaranhadas, estavam todas empenhadas, mas por causa desse projeto, deste plano, nós conseguimos pôr aquele bairro habitável, pôr o bairro com uma capacidade de saneamento de meio desejável. Acho que mudou alguma coisa, porque essas últimas chuvas nós estávamos a ver chuvas cheias, mas as águas foram controladas. Pelo menos passaram pelo rio e não tivemos tal problema. Como eu vejo o futuro das cidades africanas é que através desta ferramenta todas as cidades africanas que sejam propensas a ameaças, que estejam sujeitas a essas ameaças ou outros choques socioeconômicos tenham a autonomia de perceber e também de priorizar as ações e bem como planificar e também implementar, mesmo sem a nossa assistência direta.